Nós estamos examinando as Escrituras porque nós entendemos que nela está a vida eterna. Nós encontramos a Deus, conhecemos a Deus e exatamente aprendemos aquilo que agrada a Deus, como devemos viver, o que devemos fazer, de que forma estarmos procedendo para cumprirmos a nossa missão, pois fomos criados por Deus e para Deus. O sentido da nossa vida é agradar aquele que nos vocacionou, aquele que nos chama, aquele que nos criou em primeiro lugar e agora nos dá acesso ao reino dos céus, à eternidade. Então vamos continuar examinando as Escrituras, buscando conhecer a Deus, conhecer cada vez mais, e vamos aqui aprender que nós não podemos deixar nem um ponto sequer do conhecimento de Deus, do entendimento, do conhecimento da vontade de Deus. Nós temos realmente que chegar ao pleno conhecimento de Deus e de Cristo, que é o modelo da vontade de Deus, é o modelo do homem escolhido por Deus, do homem que agrada a Deus. Jesus Cristo, homem, veio para revelar o Pai e revelar a sua vontade. Então nós temos que chegar ao pleno conhecimento de Deus através de Cristo, o Messias, a luz que veio ao mundo para nos dar o conhecimento do Pai. E quando você tem intimidade, quando você realmente está próximo a alguém, não existe nada que você precise negligenciar em relação ao conhecimento desta pessoa. O seu lidar diário, o seu relacionamento diário vai fazer com que você cresça no conhecimento, no caso de Deus, diariamente, cada vez mais, sabendo exatamente qual a vontade de Deus e tendo alegria na presença de Deus, paz com Deus, reconciliando-se com Deus, amando a Deus. E se amamos a Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força da nossa vida, então nós vamos realmente buscar uma intimidade total, completa, conhecer a Deus. Nós temos que ir ao máximo, temos que ir à perfeição. Não podemos negligenciar este ponto. E é isso exatamente que nós vamos estar hoje, a partir de agora, lendo nas Escrituras, dando continuidade ao nosso estudo na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos continuar a leitura agora a partir do versículo 9. Diz assim: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então Pedro aqui está fazendo uma referência aos primeiros 8 versículos que nós estudamos no último estudo, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 8. Ele está dizendo, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, que só vê muito de perto, não tem conhecimento, não tem entendimento, não tem discernimento, não está apto para ações, para a obra de Deus, para o ministério, para o relacionamento com Deus. É cego. Ele tem uma dificuldade, por isso ele só vê aquilo que está muito perto. É quase um cego total, não chega a ser um cego absoluto. Mas ele só vê, ele vê poucas coisas, ele conhece poucas coisas, ele entende só um pouquinho. Muitas vezes a realidade que nós observamos do ensino, da própria exortação ao conhecimento, que nós percebemos, é muito diminuído
é só o pouquinho necessário, são só algumas poucas coisas decoradas. É como se fosse ainda uma criança no estudo, no aprendizado, e soubesse apenas as primeiras letras. Não tem um conhecimento, não tem uma visão ampliada, não entende a Deus, a sua vontade, o que ele deve fazer, nem como deve orar, nem como deve adorar, nem como deve se portar em tantas situações. Então, quais são essas coisas? Fazendo aqui uma recapitulação, que Pedro está dizendo que a quem estas coisas não estão presentes é cego. Quais são essas coisas? São, em primeiro lugar, a fé. A fé é a porta, a fé é o princípio. A fé é só o começo, é o primeiro passo. Tudo começa com a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas existe uma caminhada, existe uma forma de ampliar essa caminhada, essa visão, ir além. O caminho continua estreito, mas ele segue. Se você segue, coisas irão acontecer. Como o próprio apóstolo cita, a quem estas coisas não estão presentes é cego. Não vai sequer conseguir se acertar no caminho de Deus, da vontade de Deus, das Escrituras, da revelação de quem é Deus, o que agrada a Deus. Nós temos que agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé aqui é só o começo da estrada que nos leva a agradar a Deus e realmente cumprir o propósito de Deus em nossa vida. E Deus vai te amar, você vai agradar a Deus, você vai andar perto de Deus e você vai receber a natureza divina. Você será batizado com o Espírito Santo, será verdadeiramente um filho de Deus. Então, após a fé, vem a virtude. Em outra ocasião, nós também que falamos sobre a virtude que nós devemos ter, as coisas da luz, as coisas boas, as coisas do bem, as coisas corretas, direitas, onde há virtude, onde as coisas são boas, operam para o bem, para o nosso bem, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, emanam, transmitem, trazem, produzem virtude. Ela parte da virtude, são pessoas virtuosas e produzem essa virtude, coisas boas. Então nós não podemos apenas pregar que pela graça sois salvos por meio da fé. Nós temos que ir além, nós temos que caminhar. Nós temos todas as escrituras sagradas, nós temos toda a escritura. Nós não podemos criar uma denominação, uma nova religião, baseada em apenas um versículo e batermos e estamos ficando para trás. Você precisa avançar. Você precisa reunir toda a diligência, associar com a vossa fé, diz aqui o apóstolo Pedro, no versículo 5. Associai com a vossa fé. Ele está dizendo, você começou pela fé, mas aí não é o fim. Continue ensinando, continue aprendendo, continue praticando. Você foi criado para boas obras. Siga em frente. Ainda não é para parar na fé, é só o começo. A segunda coisa mencionada aqui por Pedro é virtude. Com a virtude, o conhecimento. Eu só vou fazer a vontade de Deus se eu conhecer a Deus, se eu tiver o entendimento do que é que agrada a Deus, o que Deus realmente deseja de mim. E eu posso e devo buscar este conhecimento, buscar todos os dias, cada vez melhor, conhecendo mais a Deus, prosseguindo em conhecer a Deus. Nós temos que ter muito mais tempo de meditação na palavra de Deus, como o Salmo 1 já nos exorta, né, que bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus pela manhã, em todo o tempo. Então, para termos o conhecimento, vamos caminhar aí no caminho do Senhor com o conhecimento deste caminho.
Com o conhecimento, o domínio próprio. Esse domínio próprio está também com uma referência a um caminho. Domínio próprio é uma forma de educação, é uma forma de estudar, aprender, saber estar remindo o tempo, controlando o tempo, sabendo o que fazer, fazendo a coisa correta, aprendendo o que fazer e realmente tendo habilidade para se controlar e fazer apenas aquilo que é da vontade de Deus na sua vida. Esse domínio próprio para operar o que você já sabe, com habilidade, com esmero, com cuidado. O domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Então, se estamos falando de um caminhar que começou na fé, em um novo caminho estamos caminhando com Cristo para o lar da glória, eu tenho que ter a perseverança, uma força mental para prosseguir mesmo com dificuldade, com tribulação, com perseguição. Eu tenho que perseverar mesmo na hora difícil, passar por cima da adversidade, do dia mau e ir em frente, não parar, continuar buscando a Deus, conhecendo a Deus, praticando a vontade de Deus, amando a Deus e com isso obedecendo os seus mandamentos. Com a perseverança, a piedade. Então, fazendo o bem, orando, louvando, adorando, glorificando a Deus, conhecendo a palavra de Deus e obedecendo. Então, uma vida piedosa, uma vida de serviço a Deus, de serviço ao bem, às boas obras, a obra de Deus, a seara do Mestre, aquilo que é de Deus, eu vou fazer para a glória de Deus, porque eu amo a Deus. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor. Em Cristo Ele é o meu Salvador, Ele é tudo para mim. Sem Ele eu nada sou. Então vou perseverar e também vou praticar a sua obra através da piedade. E, além da piedade, a fraternidade. Então, fazer o bem ao meu irmão, amar o meu irmão em primeiro lugar, amar o meu próximo e amar até o meu inimigo. Então, uma fraternidade rica, fraternidade de Cristo, o amor fraterno. E, com a fraternidade, o amor geral, o amor de Cristo reinando em nós, amar como Cristo amou. Então, nós precisamos disto para que nós não sejamos cegos neste caminho de Deus. Eu estou em um novo caminho, eu nasci de novo. Vou andar, vou fazer, vou pensar, vou praticar obras diferentes. Antes eu praticava o mal, agora eu vou praticar o bem. Eu não serei infrutífero. O chamado de Deus não é para uma vida ociosa e infrutífera. É o que nós vamos ler aqui agora. Quando diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Grave bem essa expressão. Assuma ela na sua vida. Diligência cada vez maior, a cada dia. Pense nisso, conte com isso. Conte com o passar dos dias. Conte com a renovação dos dias. Hoje é o novo dia. Hoje é o dia de fazer melhor. Hoje é nova oportunidade, novo tempo, nova chance, nova manhã, nova vida. Hoje eu serei melhor do que eu fui ontem. Quando eu digo isso, eu vou orar, vou dobrar meu joelho, vou falar: Deus, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Senhor, hoje eu quero te servir melhor. Tenha certeza que essa oração agrada a Deus. Nós não temos feito, nós não temos aprendido. Não tem quem ensine dessa forma. Mas nós estamos aqui para renovar essa palavra do Espírito Santo, essa palavra das Escrituras Sagradas, do apóstolo Pedro, que nos diz em 2 Pedro, capítulo 1,
Versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Então, veja aqui o cuidado, a dedicação. Eu quero conhecer a Deus totalmente, plenamente. Não pode fugir, não pode deixar de lado, negligenciar nada. Eu não posso ter feito nada hoje que eu tenha dúvida. Tem que ser pela fé. Eu não posso ser da seguinte forma. Eu não posso dizer, olha, eu fiz isso, eu agi assim, eu reagi assim, mas eu não sei se Deus gosta ou não gosta, eu não conheço, mas tudo bem, não vai fazer falta. Você não pode ser assim. Você não pode pensar dessa forma. Você tem que buscar uma perfeição do amor, do conhecimento. Deus tem que ser aquele amor da sua vida. O amor da minha vida é Jesus. Eu não posso deixar passar nada que eu faça na dúvida se ele aprovou ou não, se é da vontade dele ou não. Eu tenho que conhecer. Eu preciso saber exatamente. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero obedecer. Eu quero fazer isso diligentemente e com diligência cada vez maior. Não posso parar. Não posso deixar. Eu acho que eu já conheço muito. Agora deixa eu fazer outras coisas. Deixa eu conhecer o mundo, deixa eu conhecer outras coisas. Deixa eu buscar alguma outra coisa no mundo melhor. Ah, de Cristo eu já sei alguma coisa. Eu acho que já é suficiente isso. Não é assim que Deus se agrada. Deus quer que você o ame acima de todas as coisas. Ele é o seu Criador. Ele é o seu Pai Celestial. E veja bem que é agora que você vai confirmar essa palavra ou não. É agora que você vai sentir o Espírito de Deus confirmando que você é filho de Deus ou não. Você precisa dessa confirmação, essa testificação do Espírito de Deus com o seu Espírito que você é filho de Deus. Que você realmente entende, conhece o Pai e vai obedecê-lo cada dia melhor. Esse é o seu propósito. Você vai crescer, vai crescendo como um filho, vai crescendo na sua imagem, no seu conhecimento e vai ali refletir no Pai. O Pai vai acompanhando o seu crescimento e vai se agradando, vai se alegrando com o seu desenvolvimento, que é constante, é cada vez maior. Então, continuando a leitura, diz assim: confirmar a vossa vocação e eleição. Então, repetindo essa primeira parte, diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Você já deve saber que a questão da eleição ela é feita após a convocação. É feita uma vocação, um chamado. Você vai se apresentar e vai começar a desempenhar o seu papel. Você já foi convocado, você foi chamado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque é exatamente o que está aqui nesse texto. Muitos são chamados, recebem uma convocação. Então, entre em forma. Agora, se apresente. Agora, faça a sua apresentação da sua marcha. Agora, do seu desempenho. Agora, da sua conduta. Agora, da sua reverência. E assim sucessivamente. Você vai realizando as coisas, a obra, de acordo com a sua convocação, o seu chamado. Você não foi chamado para ficar deitado, sentado, parado. Você foi chamado para alguma coisa, para um ministério, para algo produtivo, para a glória de Deus, para servir a Deus. Você foi convocado para o serviço de Deus, da luz contra as trevas, para vencer o mal, para adorar a Deus em espírito e em verdade. Você tem uma vocação, um ministério, um trabalho, um serviço. Ministério significa
serviço, para uma obra. E é claro, com Deus, Deus é bom, nós devemos também, como filho de Deus, realizar coisas boas, uma boa obra. Não tem problema nenhum essa referência. Não é de outra religião, é da palavra de Deus. Boas obras. E não há que uma condenação, há uma exortação a que venhamos a praticar boas obras. Então não tema este assunto, este estudo. Está na palavra de Deus, na nossa Bíblia, na nossa palavra de Deus. Então você tem uma vocação e uma eleição a partir da sua conduta, a partir do que você vai realizar. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque poucos realmente vão aqui examinar as Escrituras, vão aprender qual a vontade de Deus, daquele que vos vocacionou para esta obra. Poucos vão alcançar o nível de Deus, esperado por Deus. Não é doutrina de homens, é a palavra de Deus. É ser filho de Deus, é amar, é ser luz, é ter a mente de Cristo. É um nível de perfeição para Deus, na adoração, verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Não pode ser menos do que isso. Não pode ser um falso adorador. Não pode ser um adorador desentendido que não sabe o que está fazendo, que faz mal feito. Não pode ser como Caim. Não pode ser negligente. Não pode ser como Esaú, que vendeu a sua primogenitura porque ele não entendia a realidade espiritual que Jacó entendia. Jacó tinha visão. Então o que você precisa? O que você precisa fazer? Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É a solução que as Escrituras dão. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Se você quer realmente fazer tudo para Deus, e você vai chorar e vai dizer, mas eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir gravar tudo, entender tudo, fazer tudo tão bem feito assim. Eu não posso. Então Deus proverá. Quando você achar que está morto, não tem mais jeito, eu não consigo. Exatamente, a sua carne, seu coração de pedra, sua mente carnal, sua mente humana, terrena, não conseguem. Mas Deus tem a resposta. Deus tem solução. Deus tem o poder. Deus tem o Espírito Santo para te dar, para te inspirar, para te conduzir, para te fazer lembrar. E você vai se alegrar no Senhor. Você vai fazer isso com paz, com alegria, louvando a Deus quando você sentir o Espírito Santo habitando em você e te inspirando para agradar a Deus, para servir a Deus. Só aí você vai realmente cumprir a palavra de Deus. Só assim você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse isso lá para a mulher samaritana. Disse, se você pedir, eu te darei água viva. E vai fluir do seu ventre rios de água viva. E aí você vai cumprir a palavra de Deus. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu estava ali de joelho dobrado. Realmente passei uma semana em consagração, em jejum e oração, buscando o batismo com o Espírito Santo. Alguém me disse isso. Alguém disse que a minha vida iria mudar. Alguém pregou para mim, falando que se eu recebesse o batismo com o Espírito Santo, o meu ministério, meu entendimento da palavra de Deus iriam crescer, iriam saltar, iria ter uma nova efetividade, grandes coisas o Senhor faria, e grandes coisas o Senhor revelaria a mim. Então eu estava ali na campanha de oração e de repente é verdade que eu senti que alguém parou atrás de mim. Eu estava de joelho em uma cadeira, de frente para a cadeira orando, e quando eu fui virando o rosto, eu vi uma sandália, vi os dedos do pé e vi um vestido branco que ia até a parte do calcanhar e até embaixo. O vestido deu para ver o chinelo, deu para ver os pés. Eu então me virei para a frente
E eu me lembro que eu disse assim, Jesus está aqui. Também eu pedi, busquei tanto e ele veio, ele está aqui. E eu comecei a pensar, o que ele vai fazer agora? Ele está aqui, ele vai me tocar, ele vai me chamar, ele vai encostar em mim, ele vai falar alguma coisa. E eu fiquei esperando o que Jesus tinha vindo fazer. Quando eu fechei, estava de olhos fechados orando, eu vi uma bola de fogo, um meteoro que vinha do céu, do espaço sideral, e vinha descendo, e vinha vindo. Enquanto aquela bola de fogo vinha, eu senti que algo subia do meu ventre. Como disse Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre. E eu senti desde lá do meu ventre, lá de baixo, veio subindo, e vinha subindo até minha garganta, e aquela bola de fogo veio se aproximando, e foi simultâneo. A bola de fogo se chocou com o meu rosto, e eu comecei a falar em outras línguas, em inúmeras línguas, e o Espírito me colocou de pé, e eu comecei a pregar em diversas línguas. Algumas eu entendia que eram línguas da terra, outras, para mim, eram línguas do céu, era totalmente diferente, mas eu comecei a pregar com o meu corpo sendo dirigido pelo Espírito. Realmente ele veio a mim, ele foi derramado. Eu fui batizado, como João Batista disse. Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu fui batizado com fogo do céu, fui batizado com o Espírito Santo, e o Espírito entrou em mim e começou a me conduzir, e dali para frente ele conduz minha pregação, meu pensamento, minha leitura bíblica, meu entendimento, meu discernimento. Então, é exatamente o que a palavra de Deus está nos dizendo que aconteceria, eu posso dizer que verdadeiramente aconteceu comigo. Então, nós temos aqui confirmar a vossa vocação. Então, a maneira como eu estava, como Pedro aqui está dizendo, já eu estava ali por uma vocação, por um chamado em algum momento. Não temos tempo aqui hoje, mas teremos, se Deus quiser, outras oportunidades para falar sobre o chamado, a vocação consciente de um jovem, de um homem, de uma mulher. É assim um chamado de Deus. E depois uma confirmação, é o que Pedro está dizendo aqui, para procurar com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Essa eleição é como a condecoração, o batismo com o Espírito Santo. Realmente você se apresentou e disse, e mostrou que realmente o seu coração está disposto a se entregar totalmente a Deus, a conhecer plenamente a Deus, a servir de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua juventude. Você realmente está entregando a sua vida nas mãos de Deus. Nessa hora da entrega total, absoluta, vem esta confirmação desta eleição. É o selo do Espírito Santo. Então nós somos selados com o Espírito Santo e nós vivemos essa nova vida. Que Pedro mesmo disse aqui, em suas palavras, que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então nós temos aqui a natureza divina em nós, a sabedoria, o discernimento, os dons, dom da ciência, dom da palavra, dons de conhecimento. Vejam bem, dons de luz, dons de revelação, dons realmente dos céus que nos dão uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, fortalecida aqui na terra pelo poder do alto, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Como assim? Como ele está querendo dizer para nós, a palavra de Deus, não tropeçareis em tempo algum. Exatamente. Você tendo conhecimento
pleno de Deus, você não vai errar desobedecendo a Deus porque você não sabe, você faz de qualquer maneira e você peca. Você vive errando, vive caindo, vive de uma maneira contrária à vontade de Deus, vive na ignorância. Você não tropeçará em tempo algum. Não tropeçará na palavra, não tropeçará no caminho, não tropeçará na direção de Deus, na luz de Deus. Porque o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade, vai te fazer lembrar, vai te ensinar, vai estar contigo, vai te guardar, vai te fortalecer. Você terá essa alegria. Então, se nós queremos aqui abrir a boca e compartilhar toda a Escritura, o Espírito Santo está conosco para nos dar essa condição, para nos fortalecer e nós não tropeçarmos em tempo algum. Não temos qualquer temor. Não vivemos em temor, vivemos em amor, na revelação do Espírito Santo. Ele está conosco, ele está aqui. Ele habita em nós, ele tem confirmado a nossa eleição. Ele fala através de nós. Nós somos um, ele vive em nós. Então, não tropeçaremos, não tropeçareis em tempo algum nessa sua caminhada. É um caminho estreito, é uma porta estreita, mas o Espírito Santo é que está com você, ele te dá vitória. Ele caminha contigo, ele está habitando em você. E o versículo de número 11 diz assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, realmente, nós estamos aqui falando, mostrando uma figura de um caminho para o reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos caminhar, vamos vencer, vamos seguir, não tropeçaremos, porque o Espírito Santo está conosco, ele nos guia em toda a verdade, ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele nos dá vitória, ele nos ensina, ele nos abre aqui as Escrituras e nos revela o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. E quando nós buscamos essa perfeição, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e ele pode nos revelar esta palavra com perfeição. Não é para nós vivermos aqui errando, nos enganando, nos iludindo, entendendo mal, entendendo errado. É para nós sermos conduzidos em toda a verdade. Para isso o Espírito Santo foi derramado ali por Jesus, a promessa, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para ele nos guiar em toda a verdade. Ele nos ensina, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos dá sabedoria. Agora vamos orar, vamos clamar, interceder por todas as famílias da terra, por todas as nações, pelos dirigentes. Que Deus continue abençoando todas as nações, livrando das trevas, da ignorância, do pecado, da violência, do roubo, dos ensinos de demônios, livrando este mundo de todo mal. Oremos. Senhor Deus, Pai nosso celestial, nós clamamos a Ti agora, Senhor, pela salvação deste mundo, desta terra, de todas as nações, todas as famílias da terra, sejam abençoados, sejam salvos, sejam livres de todo mal, da influência do mal, do ensino do mal. Caia por terra agora toda mentira do diabo, toda doutrina de demônios, tudo aquilo que leva o homem para a prática da violência, da guerra, da maldade contra o seu irmão, contra tudo aquilo, Senhor, que não ensina o amor ao próximo, não ensina a ajudar o caído, o necessitado, Senhor. Toda palavra contrária ao teu amor, à tua bondade, Deus, ao teu querer, que seja agora, Senhor, transformada, substituída, que saia, Senhor, da mente de toda a humanidade, para que a tua palavra possa reinar, tua palavra de vida, de cura, de libertação,
de salvação, Senhor, que venha, Senhor, sendo derramada agora, Pai, neste momento, sobre todas as pessoas que habitam nesta terra. Que todos sejam tocados agora pelo teu poder. Abençoa esta casa, esta família que nos escuta neste momento, que sejam abençoados, sejam livres de todo mal, que haja paz neste lar, que haja alegria, que haja salvação, vida eterna, que haja amor neste lar. Nós oramos já te agradecendo pela resposta, pela vitória, em nome de Jesus, o Messias, e que Deus te abençoe eternamente.